Fala, galera, tudo beleza? Estamos aí de novo, estamos na área de novo com o Vozes do Gigante Entrevista. Vozes do Gigante Entrevista toda segunda-feira de noite, a partir das 8 horas da noite. Tudo belezinha com vocês? Eu tô com meu parceiro Leandro Beza aqui embaixo e tô com o meu outro parceiro ali, ó, o Lucas Colar. Hoje... Estamos aí, né, cara? Boa noite. Eu queria dizer que Lisca, hein? Hã? Lisca. Eu queria dizer o seguinte, né? Eu saí até hoje, pra gente se salvar naquele 2016, a seguinte música, ó. Saiu do hospício, tem que respeitar. Tá doido, é popular. Seria bonito, né? Seria bonito. Mas não, se a gente tivesse saído, né, Lucas? Pô, ia ficar legal mesmo. Tá louco. Mas um dia a gente vai cantar essa música ainda no Beira-Rio, tu vai ver. Se Deus quiser, um dia vai. Cara, tudo bem, ô Lisca? Tudo bem, Alexandre? Prazer falar contigo, com o Leandro também. Lucas, né? 3 caras aí que a gente já conhece há um bom tempo, uns caras que conhecem muito aí de futebol, da história do futebol gaúcho, brasileiro, mundial, agora internacional, né, Alexandre? Então, é um prazer enorme estar no programa de vocês aí, né? Falar e ver todos de Colorado, os dois de Colorado aí, vermelho, o Leandro já mais neutro, já como pede a profissão também, né? Mas é um prazer enorme, cara. Vamos botar um papo. O Leandro tem uma meta pessoal, Lisca. Quando a gente atingir 20 mil inscritos, a gente atingiu 10 mil agora. Quando a gente atingir 20 mil inscritos, o Leandro vai botar o manto. Aí ele vai revelar o time dele. Ele vai falar? Ele vai falar daí qual time que ele torce. Passei a conviver com o Lisca mais de perto lá em 2007, quando o Lisca assumiu o time do Gauchão. Naquela pedreira também. Mas só para dizer, um dos caras mais legais que eu conheci no futebol, um cara absolutamente sanguíneo e sincero, assim, ele fica puto contigo, aí depois ele conversa contigo numa boa, ele só explode na hora porque você é um cara sincero, assim, cara... É verdade, né? Além de ser primo do nosso queridíssimo Montanha, né? Hernani Campelo, uma das figuras mais legais também que a profissão nos deu de presente aí. Bons tempos aqueles, né, Leandro? Bons tempos ali que a gente conviveu, fez várias matérias, fizesse uma minha também contando toda sobre a minha vida, que eu sou grato a ti, saiu lá no jornal que tu trabalhava e, contando toda a minha história de família também, sempre me desse muito espaço, também me apertou pra caramba naquele ano de 2007, que é normal também, e foi um belo batismo para mim também, porque foi outro momento difícil do clube, depois de ser campeão, o clube liberou a maioria dos jogadores e eu brigando com o Abel, com o Giovani, para voltar pelo menos os reservas, né? Gabiru, o Perdigão, o Edgley, os caras estavam dançando Maria Fumaça em Bento e o time pegando fogo no campeonato, né? Mas não foi por falta de aviso, não, Leandro. Falei com o Abel, falei com o Giovani, falei até com o capitão, né? O falecido Fernandão, que era o capitão da época. Até no Fernandão eu fui, disse, Fernandão, pelo amor de Deus, vai dar problema aqui. Ele, calma, Lisca, que vai dar tudo certo e tal. Mas no fim o time titular também voltou e não deu resposta, né, Leandro? Tu lembra? Perdeu para Santa Cruz, sim. Perdeu para Ubra, empatou com o Veranópolis e acabou ficando fora também, né? E aí depois complicou para a Libertadores também. Ali realmente deu para ver o planejamento não funcionou, né, Leandro? Não funcionou. Os jogadores que não jogaram o Gauchão acabaram saindo do clube, né? O próprio Abel saiu do clube logo em seguida. É verdade. Então, aquele descuido pós-mundial, ele atrapalhou bastante, né? E desviou um pouco o caminho, né? Depois a gente retomou, mas realmente foi um planejamento que não funcionou, né? A ressaca do Mundial foi muito grande, né? Foi. A gente, na verdade, assim, não estava... O que o Abel se comprometeu com os jogadores? Que se ganhasse, ele ia liberar todo mundo, se eu não me engano, 30 dias, né? E foi o que fez, né? Então, depois voltou todo mundo com calma... E a minha briga era para voltar pelo menos reservas. Ia ser bom para o Edgley, para o Perdigão, para o Gabriel. Claro, os caras, para eles jogarem, né, Leandro? Para eles aparecerem, ainda mais naquele momento bom que estava deles, né? Campeões do mundo. Mas eles optaram pelo descanso e acabaram se dando mal, porque todos eles foram embora do clube também, né? Não jogaram, o clube não avançou na Libertadores, no Gauchão, e todo mundo perdeu espaço, né? Inclusive o Abel, que acho que 4 meses depois, 5 meses depois de ser campeão do mundo, estava indo embora do clube. Né? Aí o Inter contratou o Galo, que foi um desastre também, mas e voltou o Abel. Ficou pelo menos na Recopa, né? Ganhou a Recopa só, pelo menos, né? Ficou no ano, mas o ano foi um ano perdido muito pela ressaca, assim, do Mundial, né, Lisca?
Mas se tu pensar hoje, né, friamente, né, Leandro? Acho que valeu o preço pago. Não tinha o que fazer, né, Lisca? Não tinha o que fazer, né? E acho que fica a experiência para próximas, né? E talvez o Inter, né? Claro que, mas de repente não esperava ganhar do Barcelona, também sei lá, né, Leandro? Era difícil pra caramba, né? E deu uma empolgação, e normal também, né? Ser campeão do mundo naquela época, como foi, né? Da maneira que foi, né? Eu acho que parou o mundo pro Inter pelos 6 meses, mas também não dá para julgar, né? Hoje falar é fácil, né? Só para contextualizar, Lisca, tu era o técnico do na época era o Júnior ainda, na época, né? Era o time B. Era o time B. Já era o time B, desculpa, já era o time B. E aí tu assume leva todo o time B para jogar o Gauchão, né? Não, na verdade não, né, Leandro? Porque a maioria dos jogadores foram para a Taça São Paulo, né? Porque o time B, na verdade, era o Júnior, né? O que eu fiz quando eu voltei para o Inter em 2006? Quando o Fernando me trouxe para reorganizar o time B. Na verdade, o time B estava dando pouco fruto, tinha muito jogador de empresário, tinha vindo o Nelson Rodrigues lá da CBF, lembra? Um treinador da CBF. Então, rodava muito jogador, mas não tinha resultado, né, positivo nem financeiro e nem esportivo. Essa era a verdade, né? Quando o Fernando me chamou, ele disse, tu volta, eu quero que tu reorganize, mas eu quero... E eu falei, mas eu quero carta branca, então. Eu recebi a lista assim, dos jogadores do time B, eu conhecia muito poucos, né, Leandro? E era impossível eu não conhecer os jogadores, eu passei a vida inteira ali dentro do Inter. Exato. E o time B apanhava de todo mundo, perdia para todo mundo, né? E aí ele, não, tudo bem, Lisca, primeiro vamos fazer uma avaliação, né? E aí depois tu toca aí e vê como é que tu acha que vai ser o projeto. Aí eu fiz a avaliação, e no juvenil tava o Tite, tava o Pato, tava o Luiz Adriano, tava o Ramon, tava o Sidney, o Tyson, né? E eu disse, vamos apostar nesses caras, né? Que tem futuro e ainda tem 2 anos para tu desenvolver. Ele não é um cara que tem 23, 24, 25 anos aqui que não vai dar retorno. Aí marquei um coletivo do time B contra o juvenil e pedi para o pessoal ir lá olhar, né? Bom, foi 3-0 para o Juvenil, né? 3-0, né? Aí eu olhei para o Fernando e disse, Fernando, e ele, Lisca, tu tem razão, vamos fazer isso, né? Então o time B era basicamente júnior, nós não tinha nenhum jogador de fora, né? E ali a prioridade ainda foi a Taça São Paulo, né? Então o Sidney, o Tia, os caras foram tudo para a Taça São Paulo. Na verdade, eles voltaram para jogar só o jogo contra o Glória, que a gente ganhou no Beira-Rio. Aí os meninos já estavam de volta, né? Então, a gente usou muitos jogadores que tinham jogado pouco e que já estavam sem espaço no Inter, né, Leandro? Era assim, jogadores que já estavam fora do Inter. Isso atrapalhou muito, né? Porque os jogadores estavam jogando, mas sabiam que não iam ficar, porque os 25 principais jogadores estavam fora, estavam de férias. E tinha mais a molecada do Júnior. Então, não tinha muita perspectiva para os caras, né? E a gente treinava com um chumbinho, alguns empresários olhando o treino. Vamos levar esse para o Caxias. Então já estava tudo meio definido, sabe? E isso atrapalhou muito, porque os jogadores... só colocar na vitrine no treino para a pessoa ir embora. Eles não viam sequência dentro do clube, entende? Ir bem ou ir mal para eles não mudava muito. Isso atrapalhou muito. Foi uma experiência para nós também, sabe? Mas, cara, quando eu ouço, essa história eu já conhecia também, não só contada por ti, mas contada pelo Leandro e tal, né? Cara, quando eu ouço essa história, eu lembro de 2010... E também 2016, é óbvio. E aí eu fico pensando como é que os caras não conseguem lembrar dos erros do passado, cara, para não fazer a mesma cagada, né? Para não fazer o mesmo problema. Porque 2010, algumas semanas aqui, não lembro quem é que falou. A gente falou as 2 semanas aqui dizendo que foi uma gandaia, né? Não, o Fernando Carvalho falou isso. Eu estava tentando lembrar se era jogador. Não, o próprio Fernando Carvalho. Fernando Carvalho assumiu a culpa, né? Não, eu errei. Levei 250 caras dentro de um avião fretado. Era um oba-oba para fazer entrevista lá nos Emirados, né? No Mundial 2010. Aí depois eu fiz editorialzinho de moda para o Dona e tal. Como é que os caras, sabe... Lembra do passado para não cometer o mesmo erro, né? E bem diferente de 2006, né, Alexandre? Porque 2006, o jogo, o primeiro da semifinal contra o Ali, já tinha uma mobilização enorme, né? O clube estava com medo, né? E foi uma pedreira. Medo de perder, tu te mobiliza, né, cara? Tu te mobiliza, tu tenta evitar aquilo, né? E o jogo contra o Barcelona, então, nem se fala, né? Depois do 4-0 deles no América, lembra? Todo mundo, meu Deus do céu, não vai dar. Meu Deus.
E aí os caras, não, tem um caminho aqui, vamos marcar os caras, vamos fechar os caras. E jogaram, eu vi a reprise agora, pô, taticamente o Inter fez um baita de um jogo, né, cara? Os caras cumpriram a função, assim, defensiva, permitiram um pouco pro Barcelona, né? E aí foram crescendo, opa, o bicho não é tão feio, daqui a pouco, pum, gol, 32, meu amigo, agora não tomamos mais, né? Então houve uma super mobilização, né? E 2010 foi o contrário, né? O time já se via na final, né, Alexandre? Essa é a verdade, né? O Mazembe, os caras esqueceram do Mazembe, né? Então, aí o Fernando admitiu isso, né? Pô, faltou mobilização, faltou passar pela semifinal para depois estar na final, né? Então, ficou lição. Depois o Atlético já repetiu esse erro também. O Atlético Mineiro aqui perdeu para o Casablanca, né? E aí os times agora já estão chegando na semifinal mais esperto, né? O próprio Grêmio teve dificuldade também na semifinal, se não é o gol do Cebolinha. O River caiu fora. O River caiu fora também, então o campeonato mudou também, né? E se valorizou mais, não só o europeu e o sul-americano, né? Os times africanos, os times da África, pô, eles cresceram muito, né? E são times chatos, né, cara? São times competitivos, com muitos jogadores que jogaram na Europa, né? E até nesse Mundial aí do Grêmio aí, do Real Madrid, por pouco o Real Madrid não cai também, né? Também, é 1-0 e depois quase tomou 2, né? O cara errou o contra-ataque. Não, já estava impedido. Ele ia fazer o gol, tocou pro lado, o cara estava impedido. Tocou pro lado, o cara estava impedido. Entende? É um absurdo, mas tá louco. Claro, eu sei que tem muita pergunta para fazer pro Lisca aí. Porque o Lisca, ele sempre vem em momentos complicados do clube, né? E especialmente nessa última passagem, né? Eu particularmente, já falei isso pro Fernando Carvalho também, eu lamento muito, né, a escolha que ele fez quando assumiu o Inter, né, em 2016, né? Porque ele traz o Celso Roth. Você sabe, né, que eu sou um cara que não consigo gostar do Celso Roth, para mim ele tem muitos erros. E o Lisca era um cara que para mim estava pronto para assumir o Inter e veio só no final, né? Quando já estava lá na Bacia das Almas e ainda quase deu, né? E eu pergunto para ele, né, Lisca, porque a gente às vezes não sabe o que aconteceu. Eu queria saber de ti, como é que tu encontrou, né, aquele vestiário, porque tu chega depois, né, de um Inter e Ponte Preta no Beira-Rio, né, que o Inter saiu ganhando o gol do Valdívia e toma um empate, e aí tem uma confusão do caramba no Beira-Rio, bomba de gás, vidro quebrado, protesto. Tanto que eu lembro que tu foi apresentado no outro dia de manhã, pós o jogo, e a gente andando ali perto da zona mista, né, do Beira-Rio, na área de imprensa, um monte de caco de vidro quebrado, cone jogado, parede destruída. E eu te pergunto do lado de dentro do estádio, né, como é que tu encontrou, né, o grupo de jogadores, porque tu tinha 3 jogos para fazer e salvar o clube do maior vexame da história. É verdade. Lucas, muita gente me pergunta isso, né? Agora, não querendo defender o presidente Fernando Carvalho, né? Mas quando houve a troca lá do Argel, foi a primeira troca, né? O Fernando queria me levar. Ele me ligou. Né? Ele me ligou e disse, cara, acho que esse trabalho é para ti. Eu tinha feito aquele trabalho bonito no Ceará em 2015, de recuperação também. E ele disse, talvez eu tenha que assumir e tal, e eu tô querendo te levar e tal. Mas ele não assumiu naquele momento, né? Naquele momento foi o Falcão, acho, se eu não me engano, logo em seguida, né? Aí o Falcão ficou 5 ou 6 jogos, 5 jogos, o Falcão ficou. E aí ele teve 2 empates e 3 derrotas, né, o Falcão. E aí os resultados não andaram, aí foi o Fernando, né? Aí ele me ligou de novo, né? E falou, cara, não vou conseguir te levar, sabe como é que é o futebol, é um colegiado. E, na verdade, ele quem decidia era o presidente Vitório, o Fernando e o Dr. Ibsen. Essa era a verdade, né? Eram os 3 ali que... Né? Então ficou 2-1 pro Celso, né? Claro que o Fernando gosta do Celso também, tem um trabalho, mas... Foi nossa primeira derrota, então. Ali, eu não sei se é fidedigno isso, mas é o que ele me fala, entende? É o que ele me fala, entende? Eu acredito nele, entende? Mas ele também tem uma relação ótima com o Celso, e já fizeram trabalhos juntos também, e acabou não indo naquele momento, né? Tá, mas e aí depois... Só um pouquinho. Ô, Lisca, 2-1 quem? Fernando? O Fernando, e mim, o Ibsen e o Vitório com o Celso. Né? E aí prevaleceu a maioria. E o presidente, o doutor Ibsen, também é já falecido, né? Mas é uma entidade também dentro do Inter. Né? E eu respeitei muito, cara. Pô, tá bom, ótimo. Mas aí, com o decorrer do tempo, a coisa não andou. E eu te confesso que eu não esperava mais ir. Né? Até o dia do jogo da Ponte, eu estava indo para a praia. Eu já estava me preparando para ir para a praia. E deu aquele tumulto. Eu cheguei, aí tocou meu telefone, eu tava, de vez de ir para a praia, eu fui para casa do Fernando Carvalho, né? Ele me chamou na casa dele, cheguei lá, era 1h30 da manhã, eu acho, 2 da manhã, e tava ele, o doutor Vitório,
e tinha mais uma pessoa, não era o doutor Ibsen, eu não me lembro quem era, né? E aí eles me falaram que o Celso tinha pedido demissão e tal, que eles precisavam de 3 jogos, se eu poderia ajudar eles, que eles não queriam botar o Odair, porque o Odair tinha tomado aquele revés no Grenal, que ia ser muito prematuro, de repente ia prejudicar a carreira do Odair, né? Pô, daqui a pouco eu digo, pô, mas e a minha? Não, tu é um cara que já tem uma casca maior, tal, já tem um mercado fora, tu tem uma identificação grande com a gente, vem aqui nos ajudar. Me ofereceram um dinheiro por jogo, nem foi tanto dinheiro, e um dinheiro legal para se tirasse, né? Se tirasse o time, né? Aí sim, aí ia ser uma grana legal. Daí eu, cara, pensei bem e aceitei, né, cara? Ainda acreditava que nós precisávamos fazer alguns pontos, acreditava que era possível, e aceitei com uma esperança grande, me apresentei no outro dia, como tu falou, estava esse cenário de destruição, e já tinha um jogo contra o Corinthians em cima, né, cara? Em cima, já era segunda-feira, me apresentei na sexta, eu acho, ou no sábado, na sexta. Aí treinamos no sábado, fomos viajar para São Paulo, e no domingo tinha um jogo que era muito interessante, eu acho que era esporte, não me lembro quem era, né? Nós precisávamos do resultado, contra o Vitória, o Vitória não podia ganhar, e o jogo era domingo, e eu marquei o treino lá em São Paulo no mesmo horário do jogo, para os jogadores não ficarem sofrendo, acompanhando, né? Fomos treinar no Palmeiras, mas os jogadores levaram todos o celular, né? E quando eu dei uma pausa no treino, quando eu voltei, o João, que era o preparador, o João Barisca, deu merda, tá ruim. O que foi? Eles estão vendo ali o resultado, o Sport estava ganhando, o Vitória estava ganhando de 3 ou 4-0, não me lembro de quanto. E aí eles já voltaram pro treino, assim, sabe? Sofrido, sabe? Eles estavam com uma esperança daquele jogo ali, sabe? Aí tu viu que não dependia mais só de ti, né? Mas vamos embora, aí fomos jogar contra o Corinthians. O ambiente estava assim, cara, de pouca confiança, né? Os jogadores muito inseguros, desunidade total, ninguém tomando a frente do processo, né? Os principais líderes do time estavam fora do time, né? Que era o Alex e o Ceará, eles não estavam jogando, né? E eu vi que ali eles estavam liderando o processo, mas não estavam jogando, né? Isso também é um pouco complicado. A gente foi para o jogo, fizemos o primeiro tempo ruim, segundo tempo a gente deu uma corrigida, melhoramos, estávamos bem na partida, crescendo, e aí o juiz deu aquele pênalti, né? Que, pô, foi lamentável o pênalti que ele deu no Romero, né? Do pênalti do Hernando, e ali eu senti, cara, para dar um pênalti desses, numa situação dessas, contra o Inter, né? Um gigante, né? E o Corinthians não teve dó também, né? Botou o pé no fundo, e tinha aquela bronca com o Corinthians também, né? Politicamente, o Inter se enfraqueceu muito, né? Com o time grande não cai, desdenhando de algumas situações. Chapecoense também. E aí isso foi mais na frente, né, Leandro? Aí a gente perdeu para o Corinthians, e aí a gente já não dependia mais da gente, praticamente, né? Aí nós precisávamos de ganhar os 2 jogos e depender de outros resultados, né? E aí ganhamos do Cruzeiro, passou uma semana, consegui trabalhar com eles um pouco, jogar em casa. Teve aquela situação de o pessoal pediu para mim não levar minha família, não levar meu carro. Aí eu disse, pô, gente, mas eu posso ir no jogo, eu ainda tenho uma esperança, né? Aí eles, não, aí já tinha grade por tudo ali na véspera do jogo, nós fomos treinados, os jogadores olharam, pô, assustados, né, cara? Eles estavam assustados no momento, né? E já uma precaução para quebra-quebra, mas graças a Deus a gente conseguiu ganhar do Cruzeiro, né? Trancos e barrancos, ganhamos o jogo. Um jogo atípico, quando o Valdívia fez gol, de vez dos caras comemorar, os caras caíram no chão, né? Se atiraram no chão, estavam com um peso muito grande. Mas ganhamos o jogo, né? E os resultados não ajudaram, né, cara? Não ajudaram. Aí nós fomos para a última rodada, e aí teve o acidente da Chapecoense, né, Leandro? Aí, pós o jogo contra o Cruzeiro, que deu um alento para a gente, teve o acidente, né? Da Chapecoense no domingo, acho mesmo. Foi no domingo, na madrugada, no dia do jogo, acho. E aí deu toda aquela celeuma, né? E aí o Inter se envolveu também em entrevistas infelizes, e os jogadores ficaram chateados, e aí houve uma pressão externa, segundo os jogadores me falaram, de capitães de outro time, de imprensa, falando que o Inter queria se aproveitar daquela situação, né? Da tragédia. E aí os jogadores me colocaram numa reunião que não queriam jogar, cara. E isso aí, para mim, foi uma surpresa, assim, que eu nunca tinha passado por isso. Foi um momento muito negativo do grupo, do clube, né? Porque ainda tinha uma esperança, mas imagina os jogadores. E eu não sabia o que falar para eles, cara. Me pegou de surpresa. Eu cheguei para treinar, pedi para o Adriano comprar a camisa verde e branca para a gente homenagear a Chapecoense. Mas treinar, né? Tinha vários jogadores e funcionários que tinham passado ali no Inter, tinha uma ligação sentimental também.
O Josimar também, que era do Inter, tinha morrido, né? Tinha, cara, Josimar, né? O Alan que tinha, né? O Alan Ruschel, inclusive no último jogo lá contra o Fluminense, eu não sei quem é que teve essa ideia, mas foi uma ideia muito, muito negativa, sabe, cara? Não passou por mim isso, mas botaram um áudio do Alan Ruschel no vestiário, cara. O Alan mal conseguia falar, Alexandre, sabe? E o efeito foi negativo, entende? Os caras ficaram, sabe? Tentaram dar uma motivada com a fala do Alan, mas eu não fiquei sabendo disso, sinceramente. Eu não sei quem é que botou essa fala, sabe? Mas não foi legal, entende? Não foi legal. Era um momento para esquecer a Chapecoense, né? Não lembrar da Chapecoense. E na hora que nós fomos entrando em campo, os caras lembraram disso ainda, sabe? Eu fiquei buzina, né? Mas são coisas que estavam... Normalmente, no clube que eu estou como treinador, jamais aconteceria isso, sem a minha autorização. Mas ali no Inter, como estava tudo, sabe... Alguém botou isso aí, sabe? Alguém do departamento de futebol, sem me comunicar, sabe? Isso atrapalhou no último jogo também. O time entrou com um astral bem negativo, sabe? E já sabia, né, Alexandre, que não adiantava ganhar o jogo, que precisava de outros resultados, e na verdade era o Figueirense contra o Sport lá na Ilha do Retiro, né? E eu tinha ligado para o Marquinhos Santos, que era o treinador do Figueirense, né, para conversar com ele. E ele disse, cara, muito bom, nós vamos lá, vamos tentar, vou fazer uma retranca, mas já 8 jogadores pegaram as coisas e foram embora. Os caras simplesmente... Rafael Moura estava entre eles, e eu me lembro direitinho disso, né? E eles foram embora, cara. Eles falaram que não vão jogar, já estavam com as férias marcadas. Figueirense, se eu não me engano, já tinha caído também, né? Então nós não vamos jogar, nós vamos lá com o que tem. Aí eu disse, meu amigo, vai ser difícil. De fato, o Sport ganhou de 4-0 do Figueirense lá, né? Diz que mesmo que a gente ganhasse o Fluminense, não ia dar, né? Nós tínhamos que ter feito 7 pontos, né? Tinha que fazer saldo também, enfim. Oi? Tinha que fazer saldo no Fluminense também, se não me engano. Tinha que fazer saldo. O Fluminense também fez questão de levar o jogo lá para o subúrbio, né? Dificultar mais, né? Para ter uma ideia, o Fluminense não tinha mais nada no campeonato, Leandro. O jogo era para ser no Maracanã, entende? Tranquilo. Mas era aquela briga contra o Inter, né? O Inter entrou também na justiça contra a CBF, né? O presidente Marco Polo Del Nero aconselhou o presidente Fernando Carvalho, não faz, não vai. E o Inter foi. E isso foi logo depois do jogo contra o Cruzeiro. Aí os jogadores também olharam para mim e falaram, Liz, cara, ninguém está acreditando mais em nós. Olha ali, o clube já está entrando, pedindo uma situação de tapetão. E eu, não, galera, é para segurança, entende? Eles têm que fazer e tal. Então, aí também ficamos politicamente muito fracos, né? A CBF também não vai botar esse jogo lá no estádio do América, né? Com uma logística totalmente maluca. E o Fluminense jogando a Vera também, né, cara? Até porque o auxiliar do Fluminense depois trabalhou comigo. Falou que tinha um prêmio legal ali de outros clubes para o Fluminense, né? De rebaixar o Inter. E o Fluminense jogou com tudo também. E a gente jogou mal, melancolicamente, né? Estava bem difícil, né, de falar alguma coisa para os jogadores, né? E foram 3 jogos que eu não consegui também convencer os caras, não consegui ser eu mesmo, né? Até um dia o Pífaro falou para mim, pô, cadê o doido? Cadê o, né? E eu digo, cara, tá difícil. Pelo amor de Deus. Falou, cara, falou. E o Carvalho tinha me dito exatamente o contrário. Eu não quero loucura aqui, eu quero tranquilidade. Vamos, né? Não é a hora de acabar a bruxa. E aí, quando o Pífaro me falou isso, o Carvalho estava junto. Aí o Carvalho disse, calma aí, só um pouquinho. Tu pode sair que nós vamos fazer uma reunião entre nós aqui e vamos decidir o que nós vamos falar para ti, porque eu falei uma coisa, o Vitório... Eu digo, cara, eu entendo você, tá bem difícil e tal. Aí tentava dizer, pô, presidente Vitório, vamos, levanta a cabeça, o senhor é a imagem, né? Ele chegava assim, bem cabisbaixo, já sentindo tudo, né? E eu dizia, vamos, presidente. E ele disse, não me fala isso, eu não tô gostando que tu tá me falando isso, entende? Eu tô dentro, nós vamos até o fim. Eu digo, não, eu sei que o senhor vai até o fim. Mas a afeição, sabe? A maneira que o corpo se expressa, o jogador vê, não quero saber disso, não sei o quê, não fala isso. E estava bem complicado, sabe? O ambiente, diretoria, jogadores também, não tinha muita relação também, devido às entrevistas ali da Chapecoense. Eu tentei botar todo mundo na mesa, botei, né? Antes dos jogadores se dizerem que, né, que iam dar aquela entrevista dizendo que não queria jogar, eu falei, calma, vamos falar com a diretoria primeiro. Né? Aí eles conversaram, e a diretoria podem se posicionar que nós vamos falar depois. Aí os jogadores falaram, depois o presidente Vitório veio, aí piorou de vez. Aí, eu lembro desse dia. Foi antes do treino, os jogadores foram todos dar uma entrevista, e ninguém sabia o que ia acontecer, falaram que não queriam jogar, e aí a primeira pergunta para o Vitório, pós, né, ele dar uma entrevista sozinho,
se não tivesse o jogo, o Inter consideraria o campeonato acabado. E o Vitória falou, não é bem assim, veja bem, talvez, não sei. Aí já foi totalmente... Tanto que no outro treino, no treino seguinte, teve uma nova entrevista dos jogadores. Só 5 jogadores aí, só 5 jogadores. Ceará, o Alex, Danilo, Dourado... O Hernando, acho. E o Hernando. Esses 5 jogadores é que estavam puxando o processo, entendeu? E eles me falaram, Liz, cara, nós vamos se posicionar de novo. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, para com isso, cara, vamos jogar, cara. Aí eles, não, Liz, cara, é nosso, tu não tem nada a ver com isso. E eu, cara, mas é o meu momento, a gente respeita pra caramba, gosta do teu trabalho pra caramba, mas, cara, eu digo, velho, eu não concordo, mas eu vou respeitar, entendeu? Eu vou ter que respeitar, eu tô há 15 dias aqui, vocês estão há 1 ano, né? Vocês passaram por tudo isso. E aí foi, cara, sabe? Aí eles se posicionaram ali na mureta ali do Beira-Rio, chamaram a imprensa, falaram de novo, aí voltaram, não, mas nós vamos jogar. Eu digo, meu Deus do céu, cara, sabe? Foi tudo bem difícil, assim, sabe? E aí tu vê também como que os jogadores estavam com dificuldades, né? Porque é muito difícil um posicionamento desse, né? Dos caras líderes ainda, né? Tempo que o Alex depois entrou em depressão, ficou magoado pra caramba, né? Não, o Inter não deu a chance para ele continuar. E muito aconteceu por causa desse episódio, eu tenho certeza, né? Eu tenho certeza que esse episódio atrapalhou muito a sequência deles, né? Muito. Mas, ô Lisca, tem uma história... Bom, antes de tudo, só para... Eu preciso deixar claro isso aqui, não só no ar, mas... E tu não me deixa mentir. Lá, quando foi o Rote, eu te ligava quase todo dia dizendo, tem que ser tu. Bota uma pilha, tem que ser tu. Tá? Enfim, eu vou dizer uma coisa. Tem uma história, não só dessas que tu contou aí, desses teus últimos dias, mas tem principalmente uma história de que os jogadores foram pedir mais dinheiro. O que tu sabe disso? Nada. Não me meti, não fiquei sabendo, não me envolvi. Os jogadores também não me falaram nada, não me disseram nada. Eu não, depois da minha chegada até o final, ninguém falou nada sobre isso, Alexandre. Nada. Dentro do vestiário, ninguém falou nada. Fora eu ouvi, né? Que falaram que quando o Celso estava lá ainda, né? Que alguns jogadores se reuniram e pediram mais. Mas eu não vi nada e também ninguém falou nada para mim, eu não vi. Isso aí não entrou dentro do nosso vestiário naquele momento ali, pelo menos. Os jogadores do Inter não estavam nem com iniciativa para pedir um pouco mais de dinheiro, alguma coisa. Pelo menos naqueles últimos 3 jogos, te dou certeza que não houve nada, né? Não houve nem discussão. E o prêmio pela permanência era bem bom para os jogadores, sabe? Era bem bom também, eu acho que não... Acho que ali já não tinha mais isso, sabe? Ali já já chegaram, já estava num ponto que já tinha passado dessa fase aí. De grana. Deixa eu te perguntar sobre alguns jogadores especificamente, porque eu lembro que na reta final do Celso ali, né, ele arquivou alguns jogadores. Né? Acho que o Seiras estava no banco, não lembro, acho que o Alex estava fora também. E tu resgata alguns jogadores, né? Especificamente o Valdívia, né? Que, enfim, fez alguns gols, teve uma lesão séria e tal. Mas contigo ele volta, né? Ele tem um episódio lá na Arena Corinthians que ele tá meio avoado, né? Tira foto com a torcida do Corinthians, com o Inter caindo e tal. Mas no jogo do Beira-Rio ele vem aqui e faz aquele golaço, né? Que é um gol que dá uma esperança que o Inter vai salvar. Cara, o que acontecia com o Valdívia, né? O que tu encontrou desses jogadores que tu resgatou, o Seiras ou o Alex, enfim. O que tu encontrou desses jogadores especificamente que tu conseguiu puxar pelo menos para 2 jogos, né? Já que o Fluminense a gente tem conta, né? Principalmente para o jogo do Cruzeiro, né? Porque aquilo que eu te falei, eu cheguei na sexta, já jogamos na segunda, aí depois que eu tive um pouquinho de tempo, né, para avaliar, e aí também avaliar dentro do primeiro jogo, né? Como que os jogadores se posicionaram, a postura de cada um, né? Principalmente o lado anímico de cada um, né? E foi aquilo que eu falei para vocês, né? Na verdade, os líderes ali eram o Alex, o Seiras, né? E o Ceará, né? E mais o Danilo, o Dourado, aí mais os da casa que estavam jogando. Mas o Alex e o Seiras e o Ceará não estavam jogando, né? Eles estavam liderando o processo fora, acreditando ainda, puxando as falas, né? A hora de se posicionar. E aí, depois do jogo contra o Corinthians, eles não jogaram. Aí eu resolvi, vou botar esses caras no time, né, cara? Esses caras que estão aqui puxando o processo, né? E aí dei um jeito de encaixar o Alex, o Seiras também, né? Infelizmente, o Seiras tomou o 3º amarelo contra o Cruzeiro, não pôde jogar lá contra o Fluminense, né? Que foi uma falta pra gente. Porque era um cara que estava brigando ainda, ia na diretoria, dizia, não deixa cair, vamos lá, ainda vai dar. O Alex também, a mesma coisa, o Alex acreditando.
né? E aí eu chamei o Alex, chamei o Seis, ele, não, vamos, Lisca, estamos juntos. O único que eu chamei que não teve condições de jogar foi o Ceará, né? O Ceará eu chamei, vou te botar, cara. Vou adiantar o William mais para a segunda linha, mas eu preciso de ti, cara. E aí ele disse que não tinha condições, cara. Ele estava mal fisicamente, que ele não estava jogando, e ele achava que ele ia mais atrapalhar do que ajudar. Foi o que ele me falou, entendeu? E que ele achava que o William estava legal e que no momento ele não estava seguro para entrar. Foi isso que o Ceará me falou. Achei legal da parte dele, né? Pô, pelo menos ele se posicionou. Eu queria que ele jogasse, entendeu? Mas ele se posicionou assim. Eu falei, mas vou te levar nos jogos para tu estar junto. Ele, não, beleza, eu vou. E foi lá contra o... Teve no banco contra o Cruzeiro e foi contra o Fluminense também, tá? Mas contra o Fluminense ele também ainda estava receoso para jogar. Eu queria botar ele, entende? Pela experiência, por tudo. Mas o Ceará também tinha uma briga com a diretoria, vocês vão lembrar bem, né? Ele foi contratado, descontratado, aí depois contrataram, né? E ele não estava muito satisfeito com algumas pessoas ali, isso eu me lembro direitinho, tá? Então foi o que aconteceu, né? E o Valdívia no jogo contra o Corinthians, se tu lembrar bem, na última bola nós tivemos uma falta lateral. E foi até o Danilo para a área, né? Danilo ele bateu no gol. Ele bateu direto no gol. Tu imagina como é que eu fiquei, né, cara? Imagina, né? Eu queria matar ele no vestiário, né? Aí, quando nós voltamos para Porto Alegre, na primeira reunião com os jogadores, eu cobrei dele. Cobrei na frente dos jogadores, né? Geralmente eu falo primeiro com o jogador e depois eu falo no grupo, né? Mas dessa vez eu inverti o processo, né? Eu cobrei na frente, né, de todo o grupo, e os jogadores vibravam, porque eles achavam o Valdívia um pouco, né, um cara que faltava cobrança, faltava alguém encostar nele, apertar ele, e foi o que eu fiz, né? E aí vários jogadores, era isso que precisava, tal, o Valdívia, é bom, mas precisa entrar mais em espírito de grupo. Quando terminou, eu chamei ele para a sala, agora eu vou conversar contigo, eu e tu agora. Aí chamei ele. Quando eu cheguei na sala, ele já se sentou com os pés em cima da minha mesa. Tu acredita? Ai, meu Deus do céu. Sentou, Alexandre, eu entrei, ele estava jogado na cadeira com os pés para cima, assim. Aí eu entrei na sala e falei, o que é isso, cara? O que tá pensando na tua vida, cara? O que é isso, pessoal? Não, é que eu sou meio assim, eu sou meio avoado e bababá. Eu digo, não, avoado não, cara, isso é falta de respeito, cara. Mas tu tá pensando... Aí ele, não é isso, e papapá. E aí fomos conversando, cara, e eu fui apertando ele, mostrei os números dele da semana de treinamento, né? Velocidade, distância percorrida, intensidade zero. Horrível. Para um guri de 22 anos, 23 anos. E aí comecei a conversar, mostrar para ele algumas situações, e ele começou a se abrir, cara. Começou a falar da família, comecei a mostrar a vida dele, a dificuldade, o pai dele, que na verdade era servente, e a mãe dele era faxineira. Eu perguntei quanto que ganhava o pai dele, quanto que ganhava a mãe dele. Cara, ele começou a conversar e começou a chorar e começou a falar algumas coisas. E nós criamos um vínculo legal ali, né? De uma conversa que era para ser uma briga, ela virou para um vínculo legal. E ele começou a me falar que ele tinha pouca aceitação do grupo, que ele realmente tinha errado, mas que ele queria ajudar e que ele muitas vezes não largava a bola porque também ninguém dava muita opção, todo mundo meio que se escondia. Então ele precisava resolver e tal, que ele era um dos mais cobrados do grupo, que ele queria jogar para ajudar. Eu falei, beleza, mas com esses números aqui tu não vai jogar. Vamos ver na semana o que tu vai me apresentar. E aí, conforme for, eu te boto contra o Cruzeiro. Bom, meu amigo, ele treinou que nem o bicho, segunda, terça, quarta, quinta. Aí eu fui nos números, chamei ele e falei, tá aqui, ó. Tu me mostrou que tu pode jogar, mas tu não aguenta os 90, tu vai jogar os últimos 45. Não, combinado, Lisca, tá fechado, eu tô pronto pros 45. E aí eu botei ele, foi bem demais mesmo, fez a jogada do gol, puxou, teve responsabilidade, treinou pra caramba comigo. A gente criou uma relação legal. Oi? Ele faz o gol e, se eu não me engano, ele vai em direção, eu não lembro se ele vai na tua direção, mas ele vai na direção do banco chorando. Chora pra caramba. Todo mundo chorava, né, Alexandre? Tava todo mundo muito frágil, né, cara? E ainda mais o Valdívia, que era um menino, e teve todo aquele boom na rede social, na fase boa, mas na fase ruim o repuxo veio proporcional, né? Então ele era um dos mais cobrados, cara. A gente treinava ali na avenida, ali ainda não tinha aquela proteção. Pô, os caras passavam xingando ele, cara. Era o Valdívia que os caras xingavam. Muitas vezes não era nenhum dos mais cabeça, não. Era o Valdívia mesmo, né? E ele sentiu isso. Mas eu consegui dar uma resgatada nele ali, cara, e ele foi bem no jogo. Depois, no jogo contra o Fluminense, ele se machucou com 20 minutos, acho, no tornozelo, tomou uma pancada forte.
E eu mantenho uma relação legal com ele até hoje, cara. No Rio a gente se cruzou lá também, quando ele estava no Vasco, a gente bateu um papo também, trocamos algumas ideias. É um cara que eu gostaria de retomar, né, cara? Ele teve muita dificuldade. Acho que tem salvação ainda, Liz? Cara, ele teve muita dificuldade agora. Depois da cirurgia, né, cara? Depois da cirurgia, ele caiu muito o rendimento dele, né? Ele nunca mais foi o mesmo jogador, né? Não. Mas hoje no Avaí, quem sabe ele esteja o espaço que ele está precisando, né, cara? Tem uma sequência de jogos. Ele agora já fez uns bons jogos aí no final do Avaí. O Avaí hoje é líder do campeonato. Ele fez 2 bons jogos que eu vi, né, com o Rodrigo Santana, o treinador novo aí também. Achou uma função interessante para ele. Eu acho, cara, que esse nível A, top, que ele pintou seleção, ele ia jogar a Olimpíada, não jogou porque ele estava machucado, vai ser difícil. Mas é um jogador que tem qualidade, cara. Ele precisa de carinho, precisa de conversa. O Valdívia chegou muito rápido naquele patamar de jogador top, né? Acima de 350 mil reais. Né? E isso mexe com a cabeça de qualquer um, né, cara? Não é fácil, é difícil. Eu acho que ele teve um pouquinho de dificuldade com isso. Agora, ele tendo todos esses revés aí que ele teve, ele vai repensar muita coisa. E ele é novo ainda, né? O Valdívia, se eu não me engano, deve ter o quê? 26, 27 anos. Dá para ele dar uma recuperada e terminar bem a carreira dele e fazer um pé de meia legal. Ele já deve ter um pé de meia legal, mas acho que dá para ele fazer um pé de meia legal, sim. Deixa eu só dar uma... Tem 25 anos. 25 anos. Não que o Lisca precise, mas só vou dar uma aliviada e a visão de quem estava lá também, só que do lado de fora, aquele fim de semana do Inter e Fluminense lá em Madureira, lá em Mesquita. O Lisca já, eu acho que, enfim, todo mundo sabe, não tem responsabilidade nenhuma sobre o rebaixamento, porque afinal pegou já com o pacote todo encomendado, todo feitinho, né? Aquele fim de semana, no hotel do Inter, Copacabana Palace, se não me engano, né, Lisca? Enfim, Copacabana. Não era no Copacabana Palace, não, era num pertinho ali do lado. Era no Windsor, eu acho. Windsor. Perfeito. Na beira da praia. Bem na beira. O que a gente via era jogador saindo do hotel, levando as malas para o carro dos bruxos, um funcionário do Inter, que eu me lembro na época, contratado por um jogador para ir ao Rio de Janeiro com o seu carro, o carro do jogador no caso, para botar as malas para já sair de férias depois também. Então era o clima, não tinha clima nenhum ambiente de decisão. E eu digo, não é culpa do Lisca isso, o Lisca tem total... Não consegui botar, exato. Eu não consegui, cara. Mas não tinha como, os jogadores saindo do hotel para levar as malas para o carro dos amigos, os parceiros chegando com os carros já se preparando para pegar o jogador para depois do jogo ir embora. Viu, claro. Tava eu e o André Silva ali enfim, 0 Hora e Rádio Gaúcho, a gente estava ali na frente, ficamos de plantão o fim de semana inteiro ali, enfim, só saiu para almoçar, e era isso que acontecia. Dirigente do Inter indo à praia, dizendo que ia ali salgar as partes no mar e voltava. Enfim, um festival de desmobilização, assim, que tu via que, olha, nós estamos indo pro enterro, estamos indo pro rebaixamento do Inter, não tem o que fazer. Sem contar que, olha, eu já cobri Campeonato Brasileiro por esse Brasil afora aí. Mesquita era assim, eu não sei se consigo traduzir para vocês, mas o cenário, o ambiente, assim, a chegada no estádio era Cabul, assim, era qualquer lugar de guerra, assim, no Oriente Médio, vocês possam imaginar. Era muro pichado, lixão, só faltava ter corpo, assim, do corpo de gente, porque de bicho tinha. Cheiro depressivo, de ao redor. Um horror. Depressivo. Mais ou menos, a temperatura, a sensação térmica era mais ou menos 50 graus. Tu parado, tu suava feito um bicho. Começou um temporal antes do jogo, temporal de raio também. Ou será que parecia filme de terror, literalmente. No final do jogo, você acha que o Lisca não sabe, porque acho que não chega para o ônibus isso, mas nós da imprensa tivemos que sair correndo. Eu terminei de bater a matéria no laptop numa van, porque era o seguinte, a polícia nos disse, vocês têm que ir embora do estádio agora, porque as milícias agora que assumem, se vocês estiverem aqui, quando a milícia chegar, vocês estão fodidos, a gente não pode dar garantia para vocês, não pode segurar vocês de nada aqui. Então vão embora agora. Eu acabei matéria para 0 Hora, batendo no laptop dentro da van, sem enxergar quase o teclado. Então era tudo um horror. Só para dizer isso, para aliviar para o Lisca, que Lisca já não tinha o que fazer naquele jogo do Fluminense. Mas eu tenho uma curiosidade ainda, Lisca. Quem eram os clubes que pagaram o Fluminense para dar uma mala branca para o Fluminense naquela tarde? Eram os que estavam brigando, né, Leandro? Não me lembro direito, sim, mas eram os que estavam ainda ali com chance, né? Se o Inter ganhasse e eles perdessem, né? Se eu não me engano, um era o Vitória e o outro... Sport e Vitória. Eram os dois que estavam, né, interessados na derrota, pelo menos no empate do Inter, né?
Que aí eu acho que até pelo empate o Fluminense ganhou um prêmio legal. Sim, tanto que foi 1-1, né? Para tu ver que a situação era tão grave que até o Sport e o Vitória deram uma mala branca pro Fluminense. Mas isso é normal hoje em dia, Leandro. Hoje em dia, velho, olha, cara, é o que mais tem. Eu fiz uma Série A com o Ceará, meu amigo. Olha, nós já brigando para não cair, mas vinha outros times, por exemplo, quando a gente foi jogar contra o Inter, veio um time e nos ofereceu 400 mil reais para empatar com o Inter. Na Série A é outra bolacha. Os caras, nem chegou em mim. Quando os caras vieram, o Lisca tem um prêmio para ganhar do Inter. Tá, beleza. O problema é de vocês, tá bom. Cara, só que o prêmio não era para ganhar, era para empatar também. Só que eles não avisaram o treinador, né? E eles enlouqueceram, corriam que nem os bichos contra o Inter. Eu digo, pelo amor de Deus, o que tá vendo com esses caras? Aí depois eu fiquei sabendo, tinha 400 contos para eles ganhar o jogo, né? Aí no outro dia os jogadores entraram lá, os capitães, olha, não sei o que, pena, perderam dinheiro, não ganhamos o jogo, empatamos, e eles, não, nós viemos te dizer que o empate também dava. Eu falei, por que não me avisaram antes, cara? Vocês estão loucos, meu. Aí no outro jogo contra o Bahia, isso foi num domingo, no jogo quarta contra o Bahia lá em Salvador, nós não conseguíamos correr. Os caras deram tudo que tinha, o que não tinha contra o Inter para ganhar um dinheirinho também, Leandro. Então, a mala branca no futebol brasileiro é normal, velho. É normal, tem tudo que é lugar. Aqui, o ano passado, na Série B, aqui, no time que eu tô agora, o América empatava o jogo com o São Bento e subia para a Série A. Mas o São Bento já estava rebaixado. O São Bento veio aqui e ganhou do América. Ganhou dinheiro de 3 times. Então, a mala branca no futebol brasileiro, quem diz que não existe, é mentira. Tem para ganhar, né? Para ganhar, né? Para ganhar. Paga depois? Paga, cara. Pior é que paga. É que esse é um investimento que vale, né? Esse é um investimento que funciona. Os caras ganharam cada jogador para empatar com o Inter ganhou 13 mil reais no jogo. Para empatar com o Inter. Dá o churrasco. Fora o prêmio do Ceará, fora o salário deles, fora não sei o quê. Mas, ô Lisca, essas histórias que o Leandro tá contando aí, né, de carro de jogador, de bruxo de jogador e tudo mais, essas histórias chegavam para ti durante a preparação até o jogo contra o Fluminense? E se chegavam, tu meio que assim, tipo, cara, se eu quebrar o pau aqui não vai adiantar, eu vou dar uma segurada. Né? Não era o momento, né, Alexandre? Não adiantava. Pois é, como é que tu lidou com isso? Porque é óbvio que se o Leandro sabe, é óbvio que tu sabe, mas eu quero ouvir de ti, entendeu? Cara, eu tive que administrar isso aí, né, Alexandre? Eu vi também no jogo lá em São Paulo contra o Corinthians, tinha gente vendendo relógio, vendendo joia, na brincadeira ali, brincadeira aqui. Parceiro, quando saiu o anúncio da suspensão, vai durar mais 10 dias o campeonato por causa do acidente de Chapecoense. Eu vi vários falar, e as minhas férias, e o meu quinquênio, sabe? Eu vi funcionário preocupado com quinquênio, o dissídio, e o time caindo, né? E o time caindo. Isso eu vi. Mas o que eu pensei comigo mesmo? Eu não vou conseguir mudar tudo isso agora. São 3 jogos só, eu tenho que tentar mobilizar os caras aqui. Não adianta agora quebrar pau, caçar bruxa, jogar no rabo de um, no rabo do outro. Eu achei que não era o momento, entende? O momento era de tentar, entre mortos e feridos, levantar o que tinha e tentar buscar. Mas foi bem suficiente, né? O Leandro falou, isso que não tem nenhuma... Eu assumo a responsabilidade dos últimos 3 jogos, eu tinha que fazer 7 pontos, eu fiz 4, né? Eu precisava de mais 3. Não foi possível. Mas talvez tenha sido o melhor aproveitamento de um técnico em 2016. Não, o meu aproveitamento foi de 44%. Eu fui ver, até para descargo de consciência. 11º foi o Cruzeiro com 44% de aproveitamento. Agora, de um campeonato todo, o meu foi só 3 jogos, né? Na verdade, nos faltou 3 pontos para escapar. Essa é a verdade, né? Faltou uma vitória. Não foi só no meu período. Se o Argel tivesse ganhado mais um jogo, se o Falcão tivesse ganhado um jogo dos 5 que ele fez, a gente talvez tivesse escapado. Se o Celso tivesse ganhado aquele da Ponte ou do Santa Cruz, né? Então não dá para saber onde é que foi. Na verdade, foi toda a sequência, né? E o mais que eu falo, e eu estou falando sobre esse assunto com vocês, porque eu tenho uma consideração enorme por todos vocês. Mas o único que fala sobre isso sou eu. Sobrou 2016, quem fala, talvez o que tenha menos participação, que pegou só, mas é o que estava lá no último jogo, né? E que assumiu a responsabilidade. Eu não vejo o Celso falar sobre isso, eu não vejo o Falcão falar sobre isso,
Eu não vejo o Argel falar sobre isso. É só eu que falo sobre isso. E vocês, sempre que me entrevistam, principalmente o pessoal do Inter, ligado? Sempre me pergunta isso. E eu não vou me negar de falar, cara, sabe? Eu não vou me negar de falar. Eu vou falar o que eu, né? Sem tentar comprometer ninguém, contar as histórias e assumir a minha responsabilidade, né? E eu sofri, cara. Foram 7 meses depois, assim, ó, muito duro para mim, cara, sabe? Pessoalmente, sabe? Como pessoa, por tudo que eu passei no Inter, pela minha história e pela frustração de não ter conseguido, né, cara? A sorte que o Ceará me abriu a porta em 2018, né? Numa situação horrível também, só que eu tinha 29 rodadas e 40 dias para treinar, né? E ali, para mim, cara, foi assim, ó, é tudo ou nada, né? Imagina se eu caio com outro time na Série A. Acabou a Lisca, acabou tudo, né? Então, ali era a minha vida, né, cara, também. Quando eu fui pro Ceará, eu digo, eu vou provar para mim e para todo mundo que se o Inter tivesse dado mais tempo para mim, eu tinha tirado. Então, também usei essa motivação no Ceará, entende? E graças a Deus deu certo. Mas é o que eu quero, eu vou fazer só um parênteses aí nesse bate-papo, assim, ó. Eu acho, cara, que tá legal, eu acho que tu tem a hombridade, toda vez que a gente fala sobre isso, e a gente já falou várias vezes sobre isso, tu tem a hombridade de assumir uma parcela, cara, que é irrisória, o Leandro é certíssimo. Claro, pra tua cabeça é diferente, tá? É diferente, mas, cara. Pra pessoa que tá assistindo agora, tá? Eu vou só fazer um parênteses para entender quem é, para as pessoas entenderem quem é a família de Lorenzi, ok? A família de Lorenzi, em 1931, o senhor Carlos de Lorenzi chefiava a delegação do Inter e era o técnico do time do Inter. A primeira viagem internacional do clube. Esse cara, exatamente, esse cara, Carlos de Lorenzi, tá? Ele é o bisavô do Lisca. Isso aí. Bisavô do Lisca, tá? E no dia 25 de maio de 1931, o Internacional realizava o seu primeiro jogo fora do Brasil na história do Inter. Então é só para você que tá, você aí que está nos assistindo agora, para você entender o que significa a família desse cara aqui, ó, para a história do Inter. É verdade, cara. Meu avô começou em 23 no Inter, né? Eu tenho a carteirinha de número 100 sócio do Inter. Pena que eu não estou aqui com ela em BH, Alexandre, para te mostrar, mas ela de corinho, assim, pequena, do meu bisavô. E ele foi chefe de torcida, diretor, treinador. Em 31 ele foi treinador efetivo, fez 28 jogos, estreou num Grenal no Eucalipto, ganhou 3-0 do Grêmio. E em 1940 ele começou com talvez um dos maiores times da história do Inter, que foi o Rolo Compressor, né? Ele era o treinador junto com o Orlando Cavedini, um argentino que veio, né? E os dois eram os diretores técnicos, né? 40, 41, 42, foram tricampeões, né? E meu avô, filho dele, era o goleiro reserva do Rolo, né? Que era o Jorge de Lorenzi, reserva do grande Ivo, né? O Ivo era o titular e o meu avô jogava, volta e meia. E eles moravam ali na José de Alencar, na frente do onde o Inter treinava, né? Ali, então terminava os treinos e iam tudo para casa deles. Meu avô contava toda, pô, com Carlitos. Eu cansei de almoçar com Carlitos na casa do meu avô ali na José de Alencar, né? Então, depois meu avô foi diretor, foi conselheiro. E aí eu comecei nas escolinhas em 89, né? E aí fiz a minha vida toda lá dentro, né? Eu sou muito grato ao Inter. O Inter mudou minha vida profissional, pessoal. Eu vim de uma família, né, com um nível... Mas, pô, o Inter me transformou como pessoa, cara, sabe? Em conviver com vários tipos de gente, vários tipos de classe, raças. Hoje em dia está muito em voga. O Inter me ensinou muito, né, cara? A tratar todo mundo igual, a não ver diferenciação de nada. Né? É um clube que me criou como homem, né, cara? Eu entrei no Inter com 17, saí com 37, né? Entre idas e vindas foram 6 idas, saídas e voltas. Né? Trabalhei escolinha, mirim, infantil, juvenil, júnior, time B, profissional. Pô, aí eu penso hoje, as pessoas sempre me perguntam, até eu estava em Porto Alegre, eu fui num supermercado, o caixa me perguntou, pô, Lisca, por que tu aceitou aquilo, cara? Eu sou colorado, a gente gosta tanto de ti, tu perdeu a vez ali, tu perdeu a chance de, cara... Como é que eu não ia aceitar, cara? Tem uma história de família, uma história no clube, meu avô e meu bisavô iam puxar meu pé aqui, cara. Iam vir, ô, guri, vai virar as costas pro clube agora, na hora mais difícil da história do clube. Então, eu tenho assim, ó, eu tenho uma dor grande, mas eu tenho um orgulho grande também, Alexandre, sabe? De ter
ido lá e botado a cara na hora ruim, sabe? Ah, mas tu ganhou muito dinheiro. Não, não. Foi bem pouquinho, Alexandre. Bem pouquinho mesmo, não ganhei quase nada. Foi bem no amor mesmo, para botar a cara mesmo. E não me arrependo hoje, cara, porque o que eu pensei assim, pô, hoje em dia, se tu não tivesse ido, eu ia dizer assim, eu ia me sentir, pô, cagão, sabe? Cagão, não foi e deu as costas pro clube e o clube caiu. Pô, eu ia ficar pior ainda, cara. Eu ia ficar pior ainda. Então, aqueles 6 meses foram duros, mas depois tu vai maturando, tu vai analisando, né? E o que ficou foi isso, cara. Um cara que não fugiu na hora H, né? E tentei, cara. Tentei, fiz de tudo e não consegui. E assumo a minha parte. Não seria melhor ter ficado, Lisca, em 2017? Claro, só um pouquinho. Eu só tenho que fazer só essa menção. Os dados que eu acabei de falar é do perfil do Memória Colorada, do Twitter, né? Que é um monstro. O cara sabe demais da história do Inter. Então eu tenho que fazer esse registro aqui, né? Que é óbvio que eu não sabia de cabeça e tudo mais, mas eu lembrei desse tweet e fui buscar. Enfim, mas sabe que nem eu sabia, né, dessa história do primeiro jogo internacional. Eu não sabia, e não sabia que meu bisavô tinha estreado num Grenal, meu Cali ganhou de 3-0, e tem até o cartel deles, são 28 jogos, 22 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, poucas derrotas pra caramba, né? E quem me mandou foi o Montanha, né? Nosso amigo Montanha também, que hoje trabalha lá no Inter, né? E gosta de história pra caramba, né? Eu tenho um livro que meu avô e meu bisavô fizeram, e a minha avó dava sequência com todas as reportagens da época dos jornais, primeira passagem de avião que o Inter teve, ainda era PAN, aquela PAN aérea, tem ali, carta do cônsul do River, de cônsul homenageando meu bisavô, meu avô, né? Só que eu dei para o Bestete, que é o historiador do Inter também, que tem toda a história lá, e eu deixei com ele esse livro para ele compartilhar com mais gente, né? Aí depois eu vou ver se eu pego com ele de novo, né? E a questão de ficar em 2017, Lucas, eu já sabia... Porque tu falou, Lisca, que foram 6 meses difíceis, né? Talvez tu ficando, já conhecendo o clube, conhecendo o grupo, eu já sabia. Eu tenho que ser sincero, quando a diretoria me chamou, eles me falaram que era só para os 3 jogos, entende? Eles nunca me iludiram que ia ter uma sequência, mesmo que eu tirasse o time, porque eles já tinham um acordo ali, eles estavam conversando com 2 treinadores, que eram o Eduardo Batista e o Antônio Carlos, né? Acabou vindo o Antônio Carlos, né? E eles foram muito corretos comigo quando eles falaram, sabe? Eles não usaram isso, que se tu tirar, tu fica, ou para me motivar dessa maneira, não. Eles foram bem claros, é para 3 jogos, tu vem aqui para emergência, para nos ajudar, e foi bem claro. Então, não tinha nenhuma expectativa de ficar, não. E achava difícil também, porque quem começasse aquele trabalho teria que mudar muita coisa, ia quebrar, e de fato, né? É o primeiro treinador ali a sofrer muito. Eu ainda já tinha ficado 3 jogos com os caras, mas ia ser difícil liberar a cara, dispensar jogador, trocar grupo, e era o momento de fazer isso, né? Era o momento de mudança total. Então, acho que não era meu momento, não. Depois, quando saiu o Antônio Carlos e veio o Guto, aí eu achei que eles podiam ter me dado uma brecha. Mas aí é a opção dos caras, né? O Marcelo do Melo também, eu me dou bem com eles, mas assim, eles sempre falaram bem do meu trabalho, mas não quiseram o meu trabalho perto deles, e eu tenho que respeitar isso. Lisca, foi um choque para ti o Ministério Público investigar a gestão? Não. Não foi. Não foi. Não, porque lá dentro já tinha muito comentário sobre isso, né? Já se falava muito, né? Teve jogadores que deram entrevistas, né, falando sobre isso, né? E muitos jogadores saíram também, né? O D'Alessandro é um caso clássico, né? Sim, é um caso clássico, né? Ainda que o lançado, sem dúvida, foi isso. Ele mesmo fala isso. Depois já conversei, né? Ele não tinha condições, né? Um dia eu te conto tudo que eu sei. Ele me falou uma vez, né, cara? E nem quero saber, né? Nem quero saber o que ele sabe, né? Mas já se falava muito nisso, né, Leandro? E a gente via que a relação da diretoria com os jogadores estava muito frágil. Estava muito frágil. E quando isso acontece, é fatal para um ambiente de futebol, né? Para o vestiário, né? Então não havia. Não tinha moral para cobrar. Exatamente. Né? E a pior coisa que tem para um presidente de clube é entrar no vestiário e não poder olhar no olho dos caras, né? Isso é a pior coisa que tem, né? Isso acontecia direto lá, né? Não tinha relação, o Alex já não tinha relação boa, o Ceará já não, até os líderes, vários jogadores já não tinham, né, uma relação boa com os caras.
E isso eu já senti. Históricos, né, Lisca? 2 caras históricos. Né, 2 caras históricos, né, cara? 2 caras históricos que acabaram saindo do clube. O Alex foi uma judiaria o que aconteceu com ele, né, cara? É um cara que tem uma história linda no clube, coloradão mesmo, apaixonado pelo clube, né? Mas como ele puxou à frente, nesse momento, quem puxa à frente se posiciona, acaba se prejudicando, né, Leandro? Essa é uma grande verdade, né? Na hora da dificuldade. E o Alex tentou de tudo, né, cara? E aí, depois, com aquele posicionamento, aí os caras entenderam, talvez, da maneira errada, né? Acabou ele ali se prejudicando pessoalmente, tentando brigar pelo clube. Eu sou testemunha disso, sabe? O Alex foi um cara que, quanto ele ele sempre tentou até o último minuto, mesmo com todas essas dificuldades, né? Mesmo com todas as dificuldades. Mas eu sentia que tinha ali dificuldades, né? E quando veio, né, Leandro, essas situações ali, aí os absurdos que o Ministério Público apresentou aí, né? E aí a gente viu, né? Veja assim, algumas pessoas que entraram meio de gaiato nisso, né? Algumas pessoas ali entraram meio de gaiato, né? Pellegrini, né? Os caras, tu vê o Pellegrini, os caras, ganhou de 100 mil, 200 mil, sabe? Não vejo assim, Pellegrini, sabe? Eu acho que foi envolvido em todo um processo aí. Muita gente, eu acho que foi envolvida e acabou se prejudicando também, né? Mas eu acho que hoje já está bem claro tudo. O clube vai correr atrás para reaver os recursos, né, que foram tirados dos clubes, e eu tenho que respeitar, né, as pessoas, né, Leandro? Eu não tenho muito conhecimento de tudo, então eu procuro falar o mínimo possível sobre isso, né? As pessoas também falam um pouco sobre isso, e o clube foi no caminho certo, né? Buscar a justiça, buscar a deturpação de tudo. Eu acho que esse é o caminho, e acho que foi uma grande lição também para o clube, né? E quando tu bate no fundo do poço, depois o clube, né, da pujança do Inter volta e volta forte, e é isso que a gente viu, né? O primeiro ano ali na B com dificuldade, mas voltou, e esse ano a gente vê ainda o clube tentando se reorganizar financeiramente, né? Tentando, agora foi até o segundo maior orçamento, só atrás do Flamengo, isso é bem legal, né? Mas ainda precisa se reeducar a nível de gasto, né? O Alexandre sabe bem disso, né? O clube tá analisando isso e vai ter que reduzir cada vez mais, né, a folha para buscar essa equação aí, né? Eu acho que esse é o caminho do clube. Eu acho que está bem trilhado, cara. Trouxe um baita do executivo, que é o Rodrigo, fez boas contratações aí pontuais também, né? Trouxe jogadores aí, Bosquilha, né, Marcos Guilherme, né, os jogadores que não estavam assim muito em evidência, Galhardo, né, mas que se encaixaram bem aí num modelo novo, uma concepção nova de jogo também, um treinador que gosta de jogar para frente, né? Mudou totalmente o conceito que estava sendo usado no Beira-Rio há um bom tempo. Então, acho que essa aí da segunda divisão também trouxe grandes lições e grandes aprendizados, e o clube já está botando em prática, né? E eu acho que nunca mais vai se repetir isso. Mas, Olisca, além do sentimento, tá? Além do sentimento que tu disseste, não, dava para sentir, né, que não tinha relação e tal. Em algum momento, quando tu dizia assim, vamos lá, algum jogador chegou, por exemplo, a dizer assim, não, eu não vou correr por esse cara aqui. Não, nunca me falaram isso, não, Alexandre. A única vez que eles falaram foi depois do acidente da Chapecoense, mas até ali não. Essa parte financeira, essa parte que vocês falaram de premiação, nas últimas 3 rodadas, não entrou dentro do vestiário, cara. Os caras estavam num estado anímico tão baixo, tão negativo, que não tinham nem coragem de falar sobre isso, sabe? Não tinha nem iniciativa, preocupação. Sim, era assim, ninguém tomava frente, né, cara? O jogo de futebol é um jogo de imposição, de antecipação de ação, né, de iniciativa, e isso não tinha no vestiário, né? Isso aí, os jogadores estavam todos, né? Quem estava tentando fazer, eu já te falei que era o Alex, o Serra, o próprio Ceará incentivando, mais falando do que jogando, né? Mais tentando incentivar, o Danilo, o Dourado, né? Eram os caras que estavam puxando mais isso. Beleza. E atualmente, só para fechar da minha parte, né, Lisca, tu falou sobre o Kudê, né? Tu tá na América hoje, né? América, enfim. Mas tu acompanha o futebol como um todo, né? Tu acha que dá para chegar ou o Flamengo é realmente muito difícil de ser batido? Não, é difícil de ser batido, mas eu acho que dá, cara. O Flamengo, um orçamento de 900 milhões, mas o do Inter é de 400, né? Dá para fazer coisa boa também com 300 milhões ano, né? Dá para tu ter um plantel bom e bater de frente com os caras que têm investimentos maiores, né? O futebol talvez seja o esporte que mais isso aconteça, né? Vou te dar um exemplo meu do Ceará. Em 2018, nós ganhamos do Flamengo no Maracanã lotado com 70 mil pessoas. Não era o Jesus, não era esse time, mas o Flamengo era o líder do campeonato, né? E o Ceará era o 19º.
E a folha do Ceará, um jogador do Flamengo pagava a folha do Ceará. E isso eu usei de exemplo lá para o meu presidente no Ceará. Depois, quando a gente jogar com o Quixadá, ele dizia, tem ganhado o Quixadá porque a folha... Eu dizia, então o Ceará não pode ganhar do Flamengo. Se o Quixadá não pode ganhar do Ceará, o Ceará não pode ganhar do Flamengo. Então, claro que o dinheiro é importante, mas esses times, Inter, Grêmio, Palmeiras, Atlético, Corinthians agora com o Cris, eles têm condições de montar bons plantéis e com trabalho competir com o Flamengo, né? E vejo o Inter e o Grêmio esse ano, né, com toda essa pandemia, com tudo, eles estão com vantagem, cara. Eles estão treinando há 5 semanas, cara. Eles estão treinando há 5 semanas, cara. E a maioria dos times está, no máximo, treinando há 1 semana, voltando agora. Então, também vai ser, sem eles quererem ter essa vantagem, mas pelo controle no Rio Grande do Sul e pela liberação, o Inter e o Grêmio largam com vantagem, na minha concepção, esse ano, e pode ser um fator de desequilíbrio no campeonato. Legal. Leandro, não sei se para ti tá legal também, cara. A gente tá 1 hora já batendo um papo aqui. Eu sempre falo a mesma coisa, parece clichê, mas é verdade. Quando o papo é bom, a gente não vê o tempo passar, né? E o Lisca é certeza de papo bom, né? Pô, o cara que sabe muito, que tem grandes histórias aí. Eu tenho só para me despedir, já agradecer o Lisca aí, só um comentário. Tu tá a cara do Tita, Lisca. Porra! Tita. Tu viu no YouTube aí um lance dele agora, ele veterano agora, tu não viu isso aí, cara? Dá uma olhada no YouTube, bota Chapeuzinho do Tita. Ele tá jogando um jogo, dá uma olhada. Ele tá jogando um jogo de veterano e o cara dá um passe forte para ele, e o cara emboca nele, e ele dá uma cavadinha, cara, de curva assim, e o cara entra correndo, ele pega do outro lado e para a bola. Eu digo, pelo amor de Deus, a categoria é impressionante. Jogava muito. Eu queria agradecer. Jogava muito. O Lisca e aproveitar que o Lisca está em BH, enfim, está convivendo aí diariamente com o Galo, com o Cruzeiro também, né? Ele que é treinador do América, que o América sempre uma rocha no calçado do Inter, né? Sempre. Eu ia te perguntar o seguinte: tu tá aí pertinho, Lisca. A gente vê com muita tristeza ao longe a situação do Cruzeiro, né? Como é que tu tá vendo essa questão do Cruzeiro? Tu acha que o Cruzeiro consegue se recuperar, cara? Porque o buraco parece bem mais embaixo que o do Inter, né? O buraco é bem mais embaixo que o do Inter. Isso é uma verdade, né, Leandro? E as coisas no Inter que apareceram depois do campeonato, no Cruzeiro apareceram durante, né? Durante o campeonato. O Ministério Público entrou durante o campeonato no clube, afastou o diretor. O Cruzeiro era a melhor campanha da Libertadores quando surgiu isso. Melhor time do início do ano, né? Não tinha perdido para ninguém, né? Uhum. E aí começou. Quando eu fui jogar contra o Cruzeiro e Ceará em 2018, nós ganhamos o jogo de 2-0. E eu conversei com alguns jogadores do Cruzeiro e eles me falaram: a coisa tá dura aqui. O Mano tá segurando tal, mas mais na frente, olha, cara, te juro que 4 jogadores me falaram isso. Né? Não deu 1 ano depois, né, começou a acontecer aquelas situações no Cruzeiro. E hoje o Cruzeiro deve 1 bilhão, né, cara? 1 bilhão o Cruzeiro deve. E dívida, assim, que agora tem que ser paga rápido, parece que é mais de 150 milhões e a receita é 60, né? Que eles estão prevendo, né? E outra coisa, não tem hora certa de cair, né? Mas o Inter caiu na hora certa, porque ainda tinha a cota integral de Série A, né? Hoje em dia o Cruzeiro, a cota é time de Série B, né? Tanto que o Cruzeiro está abrindo mão da cota da Série B, que é 6 milhões, para pegar a cota do pay-per-view, que vai dar para eles 17 milhões. E eu não sabia disso, que ou tu pega uma, ou tu pega outra. Eu não sabia disso, e agora fiquei sabendo, né? Mas assim, o que eu estou vendo aqui, Leandro? Eles estão tentando recuperar, cara, sabe? O Cruzeiro é um clube tradicionalíssimo, como o Inter, como o Grêmio, né? Como todos os grandes aí. Tem uma torcida apaixonada, o presidente novo chegou, e ele trouxe o Anderson, né, cara? O Anderson tem muita experiência de Série B, né? E o Drubski também, como diretor, eu estou acreditando muito neles, sabe? Eu acho que eles, dentro do campo, vão poder puxar um processo legal aí, já estão liberando alguns jogadores mais caros, estão cortando alguns gastos. O Anderson conhece alguns jogadores novos aí que podem vir e ajudar o Cruzeiro com custo baixo, né, na Série B. Eu acho que o caminho é por aí, né? O retorno da B para A, para eles poderem respirar e aí conseguirem, né, vamos dizer assim, viabilizar o clube economicamente de novo, né, Leandro? Que tá bem difícil, né, cara? Tu tem uma ideia aqui no Campeonato Mineiro que parou, eles estão em 5º colocado, né, cara? Eles estão fora da zona de classificação.
Nós temos 21 pontos, o Cruzeiro tem 14, cara. Nós temos 7 pontos mais que o Cruzeiro, né? O América é o único classificado, o Atlético agora que deu uma recuperada também vinha, né, com dificuldade, e também está apontando um caminho difícil, com dívida alta, mas tem tudo, né? Mas tem parceiro forte, né? Tem o BMG e a MRV, né, que estão injetando muito dinheiro. Tem um projeto de estádio novo aqui também, né? Mas eu vejo o Cruzeiro assim, cara, solução dentro do campo com os profissionais e alguns jogadores para começar por aí e depois eles retomarem, né? Vamos ver. O Campeonato Mineiro eles mais ou menos abriram mão, a gente não sabe se vai voltar ou não, né? Mas eu estou acreditando que na Série B eles vão brigar bem, cara, sabe? Não vai ser aquela tranquilidade que os outros times maiores tiveram, mas eu acho que pelo trabalho do Enderson e do Drubs, que o Cruzeiro pode ter um sucesso legal na Série B. Eles ganharam a Série B com o América aqui aquele ano contra o Inter, o treinador era o Enderson e o coordenador era o Drubs, né? Eles estão repetindo a parceria no Cruzeiro. O Enderson já ganhou também com o Goiás essa competição, ele conhece bem também. Eu acho que o Cruzeiro apostou certo, sabe? Trouxe um cara sem demérito para o Adilson, acho que cada um tem o seu momento, né? Mas acho que é o cara certo, é o cara que tem uma identificação com o clube, que está valorizando muito a oportunidade também. Eu acho que o caminho é por aí, Leandro. Primeiro voltar para depois eles começarem. Eles estão agora, né, deturpando tudo, entrou o Ministério Público, afastaram mais de 30 conselheiros, né, que prestavam serviços remunerados. Isso no Inter, pelo menos, eu acho que não teve, né? Tinha cara aqui que ganhava 100 mil, 150 mil e era conselheiro do clube, né? O Fábio agora apareceu na renovação de contrato dele, o empresário dele, que ganhou uma comissão, e um outro empresário que ninguém sabe, nem o Fábio conhecia, que ganhou uma comissão de 700 mil, numa renovação de contrato, né? Então tinha 2 comissões para lá e para cá. Então estava realmente, né, tudo deturpado aqui dentro do Cruzeiro. Mas eu acredito muito na recuperação, cara. Aquilo que aconteceu com os clubes, né? Já aconteceu com o Grêmio, já aconteceu com o Vasco, já aconteceu com o Corinthians, já aconteceu com o Inter, Fluminense, e eles voltaram. E eu acho que eles voltam também, mas com mais dificuldade. E a Série B está cada vez mais dura, né, Leandro? E o Cruzeiro vai ter que jogar. Já sai com menos 6 pontos. Uhum. Isso é muito difícil, cara, sabe? Não é fácil. 6 pontos na Série B pode te fazer falta, né? Até estava conversando com o presidente do América essa semana. Em 2015, o América perdeu os 4 pontos e deixou de ter o acesso por um. Por um jogador irregular que escalou, o Eduardo, lateral direito. É difícil, né? Uhum. Então é difícil, cara, sabe? Então já é mais uma dificuldade, né? Mas eu estou acreditando que eles vão conseguir, cara. O Enderson acho que vai valorizar muito isso aí e ele vai conseguir. Que legal. Gurizada, então a gente agradece não só aí a paciência e a audiência de todo mundo aí que ficou conosco até o final. Muito legal essa live, hein? A gente tem feito entrevistas muito... E não esquece, né? A música que a gente está aguardando, por isso que quando ele vier para cá, né? E tal, a gente já sabe, a gente já vai ensaiando aí, né? Sabe o que aconteceu essa semana, Alexandre? Eu recebi assim, um convite que eu achei bem legal, sabe? Dos consulados do Inter, sabe? Que eles têm feito algumas lives, e aí uma consuleza do Inter lá do Mato Grosso me fez um convite, e eu achei que eu ia entrar numa live com um pessoal só do Mato Grosso. Quando eu vi, era cônsul do mundo inteiro, cara. Tinha até ido do Canadá, né? Tem um Canadá, e até falei de ti e tal, que tinha um jornalista colorado que morava aí, ele falou que até ia te procurar. E acabei falando com o cônsul do Inter, do mundo inteiro, do Rio Grande do Sul inteiro, e todos eles me passaram muito carinho. Foi bem legal, cara, sabe? Queria agradecer ao pessoal lá do Inter, porque aí tu te sente acarinhado ali, tira aquela coisa, né, Leandro? Não, tu não teve culpa, a gente gosta de ti e tal. E a gente falou bastante do rebaixamento também, e eu queria... Pô, foi bem legal, foi confortou meu coração. Legal. Porque é legal, assim, ó, a questão para nós, pelo menos, para nós, aqui no canal do Vozes, a gente fala de 2016 não para pegar e ficar remoendo, a gente fala para não esquecer, a gente fala para lembrar de assuntos e de questões delicadinhas ali daquele ano, ali para não esquecer e para que não repita de novo, né? É um clube muito grande para estar na mão de levianos. Beleza? Outra coisa, né, Alexandre? Não só para isso, né? Mas para também separar o joio do trigo também, né? É importante. No mesmo pacote, e aí fica complicado, né? O Lisca é um cara desse aí, por exemplo. O Lisca pegou no final, justamente
vários motivos que ele falou, né? Yeah. No clube, Colorado, tem uma história linda no clube, entrou, tentou salvar e tá lá na ficha técnica, né? Inter 1, Fluminense 1, jogo do rebaixamento, técnico, Lisca. É isso aí. Família De Lorenzi, né? Família De Lorenzi presta serviço desde 23 para o Inter, né? E nenhum é político, né? Não é nenhum cargo político, é cargo de funcionário mesmo, de profissional mesmo, de contribuir dentro do campo, né? Não é fora do campo, é dentro do campo. É isso aí. Gurizada, então é o seguinte, ó, você sabe, terça-feira, 12h15, a gente tem o nosso ao vivo, quinta-feira a gente tem o Na Rede, a partir das 20 horas, sexta-feira, 20 horas, também o Entre Vozes, beleza? E você que ficou até agora, né, se você não fez ainda, ó, joinha, dá o teu like aí, compartilhe o link, te inscreve no canal, já passamos dos 10 mil, já estamos com podcast também, cara, enfim... O negócio vamos chegar no 20 mil aí, beleza? Vamos chegar no 20 mil, que eu quero ver o time do Lelê. Eu já sei, mas eu quero ver ele contar. Um forte abraço para todo mundo, gurizada. Valeu aí. Tchau.